Bom dia, minhas lindas, meus amores. Estamos aqui mais um dia desse devocional maravilhoso que o Senhor tem colocado no meu coração para dividir com vocês. Hoje vamos falar, nosso terceiro dia de devocional, vamos falar de lidando com a esterilidade. Como saber o que é isso na nossa vida e como nos proteger e nos guardar de tudo isso e como ter sabedoria diante de todas as situações que nos levam a essa esterilidade para que possamos estar sendo direcionadas de forma correta para não morrermos, para que os nossos galhos não sejam cortados por esterilidade e lançados no fogo. Vamos estar aprendendo um pouco mais, porque Deus é maravilhoso e tem prazer em nos ajudar, em nos guardar e em nos instruir para todo o tempo. O versículo de hoje está em João 15:4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O próprio Jesus aqui está dizendo isso. Então, sem estar ligado na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário, nós não somos nada. Por isso temos que estar atentos a tudo que Ele nos ensina e a tudo que Ele quer, que nós estejamos preparadas para viver o propósito dele. No começo, uma pessoa que nunca tenha lidado com a esterilidade, tem em algum momento da vida quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos. Em situações assim, a predisposição do ser humano é tentar fazer com as próprias mãos, o que surge de forma natural. Lembre-se de Sara e Agar. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo com as nossas próprias mãos, sem direcionamento, nós sempre vamos estar cometendo um erro. Quando Sara quis adiantar o processo do filho da promessa, ela arrumou uma grande dor de cabeça. Então, muitas das vezes, você tem que sentar e analisar o porquê que você está passando por esta situação que hoje você está. Talvez você tenha feito como Agar e tenha se adiantado num processo em que Deus pediu para você esperar. Ah, mas eu não aguento mais essa situação. O meu casamento está uma bagunça, a minha vida está uma bagunça, tem acontecido coisas terríveis, eu não dou conta mais. Confia no Senhor. Ele manda te dizer que Ele está entrando na sua causa e na sua vida para resolver. Porém, você tem que saber dobrar o seu joelho e esperar, porque Ele faz o melhor. E eu sou testemunha viva do que o Senhor faz quando nós colocamos na mão dEle. Você também já se feriu tentando frutificar por conta própria. Quem nunca, né? Quem nunca quis resolver uma situação mais rápido, sair de uma situação ruim por conta própria. E a gente às vezes se fere muito mais desta maneira. Porém, a gente acha que a solução naquele momento de desespero, de angústia, de tristeza, Senhor, não aguento mais, é assim que a gente fala. Aí a gente acaba arrumando às vezes um problema ainda maior lá na frente. Então, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, confia no Senhor. Ele vai resolver, Ele vai fazer. Ele é capaz de criar, restaurar, trazer vida e até abrir a madre. Já vivi incontáveis milagres grandiosos e tenho a convicção de que você também já vivenciou os seus. Também sei que algumas estão experimentando um período de útero vazio e para elas, quero dizer, o tempo da fertilidade vai chegar. Nunca desista, jamais, porque o que o Senhor tem com certeza é melhor. Não é Ismael,
é Isaac. Confia nele. No entanto, vale refletirmos como lidamos com a esterilidade de madre vazia, ministérios inférteis, famílias quebradas. Geralmente notamos 3 fatores em meio à esterilidade. O primeiro deles é sentir vergonha. Eu já passei por esse. A vergonha teve origem no Éden. Quando o homem e a mulher desobedecem a Deus, o sentimento deles foi de vergonha. Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhadas, porque somos consumidas por pensamentos como: estou falhando, sou seca, sou vazia. É horrível quando a gente desobedece a Deus. O sentimento de vergonha e de, vou usar uma palavra ainda mais pesada do que infertilidade e esterilidade, inútil. É dessa maneira que a gente se sente quando a gente faz as coisas que desagradam a Deus. Por isso, quando olho para o meu passado, percebo como foi importante aprender a lidar com as fases de esterilidade e entender que, apesar dos galhos sem frutos, Deus agia nas minhas raízes. Analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, um start para o que Deus deseja fazer. Seu anseio é enraizar você no propósito. Talvez sua árvore ministerial, familiar ou pessoal esteja muito seca e você não saiba como resolver a situação. Sara é um exemplo de alguém que não soube lidar com a esterilidade. Por desconhecer o dia e a hora em que a promessa de Deus se cumpriria por meio de sua vida, ela agiu exatamente como muitas de nós já fizemos. Tentou por conta própria se desfazer do sentimento de vergonha, o que nos leva ao segundo resultado de quando enfrentamos a esterilidade. O segundo fator é impor aos outros a nossa dor. A gente faz isso. Pode parecer difícil assumir, mas a gente faz isso. Com certeza a gente faz isso. O segundo fator é na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava e disse: vou lhe emprestar o meu marido, assim consigo gerar o que preciso, não em mim, mas em você. Quantas de nós lançamos sobre nossos filhos nossas próprias lutas e sofrimentos? Pensamos: sou estéril, então meu filho vai gerar isso por mim. No entanto, não devemos impor aos outros a dor da nossa esterilidade. Caso contrário, teremos de enfrentar Agar, alguém que se insurgirá contra nós quando tiver alcançado o que era nossa função ter gerado. Portanto, viva o seu tempo e o seu propósito e entregue o outro vazio a Deus, que é o único capaz de enxergar as raízes. Preste bem atenção, muitas das vezes nós temos sonhos que não conseguimos realizar, que não conseguimos fazer na nossa juventude, e eu estou dizendo porque eu também já tive isso, já abri mão de muita coisa por causa de atos e que muitas das vezes nós não sabemos lidar. E a gente faz coisas muito jovem que desagradam a Deus e por isso nós não conseguimos resolver depois. Mas nós temos que saber esperar. Quando a gente é jovem é muito mais difícil. Mas quando nós somos bem instruídos dentro dos ensinamentos bons que a palavra nos manda, nós alcançamos a vitória. A história de Ana, por sua vez, é um contraponto ao que acabamos de ler. Ela era alguém que não sabia lidar com a vergonha e dor e por isso correu para quem podia resolver seus problemas. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor.
Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo. Olha a diferença de Sara e Ana. São duas mulheres que falar o nome delas é um privilégio até. Sara foi conhecida da Bíblia por quê? Porque gerou o filho da promessa, do pai da fé, Abraão. Então, mas ela se precipitou, ela não soube esperar. Ela achou que a idade dela era um empecilho para isso. Mas para Deus nada tem tempo. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O nosso tempo cronos não é o que Deus, da maneira que Deus vê. O que Deus prometeu para mim ou para você, Ele pode cumprir em um dia. Pois a palavra dele diz o seguinte: 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então nós temos que entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas Ele faz, porque Ele não deixa nenhuma das palavras e das promessas dele cair por terra sem se cumprir. Assim Ele deixou escrito. E se está escrito, vai se cumprir. Já Ana, por mais que sofria com Penina atormentando ela, soube esperar, desceu no lugar certo, procurou da maneira correta e o Senhor deu a ela Samuel, o profeta mais conhecido e mais falado na Bíblia, um dos maiores profetas naquele tempo. Por quê? Porque ele era tão honrado quanto a mãe dele. Ele aprendeu que para ser reconhecido, nós não precisamos viver de aparência, e sim de raízes firmadas. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e receber a fertilidade, capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Ela correu para a presença do Senhor na sua secura e não se deixou dominar pelo orgulho quando seu útero foi tocado por ele. Se aprendemos a lidar com a esterilidade do modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade. Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará a maturidade, nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de fruto. Quantas pessoas não se perdem no processo da frutificação? Deus sabe o que faz. O terceiro fator é a incompreensão dos demais. Antes de eu entrar aqui, eu quero dizer algo sobre isso aqui. Muitas das vezes, Deus entrega o que você quer, só para ver o que você vai fazer. E aí, sabe o que você faz? Você abandona Ele. Você se perde no meio da frutificação. Você deixa o tempo de frutificação te corromper e perde o verdadeiro sabor do propósito. O terceiro fator, no período de infertilidade, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Do mesmo modo, muitas pessoas não nos entenderão. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária. Ter galhos sem frutos machuca. Seu sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia e isso ferirá você. Foi o que aconteceu com Ana, que se viu humilhada, machucada por sua rival Penina. Contudo, Ana entendeu que sua bênção não podia parar nela mesma. Em meio à sua dor, essa mulher de Deus se posicionou com a fé e compreendeu, aleluia Jesus, que a infertilidade era capaz de gerar dependência de Deus. O alinhamento de sua perspectiva e o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Penina podia ter muitos filhos, mas usava-os para competir e ferir Ana. Em contrapartida,
Ana não usou Samuel para se exibir aos outros ou se vangloriar, mas o entregou ao Senhor. Olha a diferença de quem sabe lidar com os frutos. Penina não sabia que adiantava ela ter tantos frutos. Muitas das vezes nós temos que entender que o fator chave se chama reconhecer, entender quem é que manda e entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para na fertilidade nos fazer cada vez melhores. Tenha um ótimo dia, seja uma pessoa que aprendeu hoje a lidar com a infertilidade e a esterilidade para tomar posse do seu Samuel, porque o Senhor tem prazer em lhe entregar. O Samuel de hoje não é um filho no braço, é a bênção que você tem orado e entregado nas mãos do Senhor, pedido, chorado, clamado pelas madrugadas, questionado muitas das vezes, mas tente não murmurar, porque esta bênção está chegando e vai ser maravilhosa. Tenha um dia abençoado e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo no coração.